Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, quebrando a maldição na família. Você sabe como foi a tua família no passado? Você sabe informar qual é a sua árvore genealógica? Quem são os seus antepassados? Quem é a sua família? Eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Enquanto eu leio aqui na Bíblia, vai também aparecer aí na transmissão para que você possa acompanhar. Diz assim o próprio Deus dizendo: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra maldição, ela está ligada à condenação, ou seja, coisas ruins, coisas malignas, coisas que vêm da parte do inimigo, do diabo, do inferno, né? Nós já sabemos o que significa a palavra maldição, vem de maldito. Então nós precisamos entender como repelir, retirar, extrair a maldição da nossa vida. E isso só é feito, só é realizado através de uma vida pautada em Cristo Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de busca, de comunhão e de adoração a Deus. Quando nós falamos vida sem maldição, nós falamos vida com Deus, vida em santidade, vida de paz. Porque quem não tem paz está debaixo de guerra, e guerra espiritual e guerra emocional. Quando nós falamos de guerras espirituais, nós logo atrelamos o nosso pensamento às questões onde anjos e demônios estão lutando e guerreando por algo, por algum objetivo, quando na verdade eles estão lutando por nossa alma, certo? Os demônios e os anjos, quando estão lutando, eles travam esta guerra, esta batalha pela nossa alma. Eles querem, de alguma forma, a nossa alma como um troféu. Os anjos querem a nossa alma para levar para o céu e os demônios querem a nossa alma para levar para o inferno. Agora, eu é que decido quem vai sair vitorioso nessa batalha. Por quê? Tanto os anjos como os demônios, eles estão nos dando oportunidades. Os demônios dão oportunidade para o pecado. Os anjos dão oportunidade para a comunhão com Deus. Eu decido o que eu vou querer para a minha vida. E como é que eu tomo essa decisão? Eu tomo essa decisão pautada na minha criação. Que criação é essa? A criação familiar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns casos de pessoas que tiveram uma criação familiar um pouco diferenciada da palavra de Deus e tiveram problemas. Nós podemos ressaltar aqui o caso de Caim e Abel. Caim e Abel eram os dois filhos de Adão e Eva, lá no paraíso. Os dois tiveram a mesma criação, mas começamos a entender que Abel, aquele filho bom que temia o Senhor, ele tinha uma genética que a gente vai falar assim, que puxava o pai, e Caim puxava a mãe. Se a gente analisar, os filhos tendem a puxarem o pai ou a mãe, ou seja, se parecerem, terem algumas características, a personalidade e o caráter. Sabe quando a gente olha e diz assim, rapaz, esse menino puxou o pai, ele é valente. Ou então, olha, essa menina puxou a mãe, ela tem os traços da mãe. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Caim se parecia com Eva e Abel se parecia com Adão. Por quê? Porque Abel tinha um coração puro, tinha um coração divino, tinha um coração de adorador, o mesmo coração e caráter de Adão. Mas Caim tinha um pouco de malignidade no seu coração. É tanto que ele puxou Eva, porque quem fez Adão cair foi Eva. Foi Eva que teve a tendência ao pecado. Foi Eva que teve a tendência à desobediência. E a gente olha e vê Caim na mesma tendência. Então observe, um casal, 2 filhos, e nesses 2 filhos a família foi dividida.
Agora, observe uma coisa, vamos supor que Abel não tivesse morrido, né? Vamos supor que os dois tivessem sobrevivido ali e cada um com a sua característica. O que iria acontecer? Quem casasse com Caim teria filhos com a mesma personalidade e o mesmo caráter. Quem casasse com Abel teria filhos com a mesma característica, com o mesmo caráter, com a mesma personalidade de Abel. É uma tendência. Por isso que você que é solteiro, você tem que pensar com quem você vai se casar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou casando com essa pessoa, não estou casando com a família. Sim, mas nós casamos com a família. Nós casamos com a família sim, porque quando você procura uma moça para casar, ela vem com os traços do pai, os traços da mãe. E ela vem trazendo esta criação, essa genética, essa personalidade, esse caráter, as características daquela família. Da mesma forma, quando você vai escolher um rapaz para casar, isso acontece. Então nós precisamos entender com quem nós estamos nos relacionando, com quem você vai se casar. Porque essa genética deste homem com esta mulher será junta, associada, e os filhos nascerão dali. Serão frutos desse amor. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê Davi, o grande rei, que também teve problemas com a família. Quando Aminon, o seu filho, abusou sexualmente da sua meia-irmã Tamar. E aí, Absalão, o outro filho de Davi, vem e mata seu irmão. Ou seja, vinha dessa genética. Davi era um homem sanguinário, em alguns momentos ele desobedeceu a palavra de Deus, porque ele preferiu o pecado do que a santidade. Então, dentro do contexto que eu estou falando, nós precisamos quebrar esta maldição. Por exemplo, saiba aí, pense aí, converse com quem está na sua casa ouvindo essa palavra. Quem são os seus antepassados? Você pode não ter nascido no Evangelho como eu nasci, né? Eu nasci na igreja, nunca fui do mundo assim, sempre fui cristão, filho de pastor, neto de pastor, mas você que veio do mundo, que vinha de uma família de prostituição, de adultério, de idolatria, de feitiçaria, de coisas ocultas, você que veio dessa família, você que aceitou a Jesus, mas sabe que veio dessa família, você precisa tomar a decisão de quebrar esta maldição. E sabe como é que se quebra essa maldição? Está aí em Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Somente quando eu estou em Cristo Jesus, eu sou liberto do pecado. Somente quando eu estou em Cristo Jesus, eu sou liberto da maldição. Eu sou liberto desta condenação. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, é fácil para o senhor, porque o senhor é filho de pastor, é neto de pastor, é muito fácil para o senhor. Mas a minha família, por parte da minha mãe, eu tenho tios que eram e foram, e são alguns ainda, alcoólatras. Por parte de mãe, eu tenho também parentes que estão envolvidos no desvirtuamento da sexualidade. Você está me entendendo? Ou seja, tem também pessoas que usaram até drogas. Por parte de pai também, lá longe. Então, ou seja, isso aí, de certa forma, cria-se uma influência maligna, como também uma influência pessoal. Em algum momento da minha juventude, da minha adolescência, eu andava com alguns primos meus, com alguns tios meus, e quase eu me enveredava pelo mesmo caminho deles. Foi necessário Deus me colocar em um processo de amadurecimento para que eu pudesse entender o chamado de Deus para a minha vida. Ou seja, não é porque eu sou filho de pastor e nasci no Evangelho que eu não tenho esse risco, não corro esse risco. Todos nós corremos. Por isso que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos e ele está dizendo que eu preciso estar em Cristo para que esta maldição seja quebrada, para que esta condenação que foi colocada sobre a minha vida seja retirada. E não importa se você veio de uma família de feiticeiros, uma família de prostitutos, de idólatras, de adúlteros, de mentirosos. Não.
O que importa é o processo que você enfrenta e você decide abandonar aquela vida. A palavra de Deus nos fala em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, diz assim a palavra de Deus. Vou ler até o 28. Prestem atenção, Deus dizendo: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. É Deus que está colocando como dois pratos. Quando a gente vai no restaurante, Deus está dizendo: olha, a bênção e a maldição, o que é que vocês querem? E ele diz assim: vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje estou dando a vocês. Ou seja, quem é que vai desta bênção? É Deus, mediante a obediência. Se eu obedeço a Deus, eu recebo de Deus a bênção, a prosperidade, a saúde, a paz, o crescimento, a alegria, uma família feliz, uma família próspera, uma família abençoada, uma família de sucesso. A decisão é minha. E aí, Deus continua dizendo o seguinte, mas vocês terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir a deuses desconhecidos. Ou seja, somos nós que nos afastamos de Deus e desobedecemos a sua palavra. E aí, quando estamos debaixo de maldição, a gente começa a reclamar. O que é que está acontecendo? Nada funciona na minha vida. Eu já tentei o emprego, eu já tentei isso, não consigo me casar, não consigo. Será que você não está vivendo uma desobediência? Será que você não está passando por um processo onde você tem a dura cerviz, ou seja, aquela vontade própria de dizer, não, eu não obedeço a Bíblia não, eu não obedeço o pastor, eu tomo conta da minha própria vida, quem decide minha vida sou eu não vou cair nessa de deixar as pessoas mandarem em mim, não, porque tem pessoas que dizem assim, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Realmente, pastor não pode mandar em você, igreja não pode mandar em você, mas nem Deus está mandando em você. Por que Deus não impõe que você obedeça? Porque você diria o seguinte, eu vou obedecer porque Deus está impondo, certo? Então Deus está dando o livre-arbítrio, que é o livre direito de escolha. Deus está dizendo, eu estou colocando diante de vocês, como se fosse dois pratos, escolham. Agora, quando você escolhe a maldição, é porque você se afastou de Deus. Agora imagine, você se afasta de Deus, você não serve a Deus, você não busca a Deus e todas as maldições que estavam prontas, preparadas sobre a tua família, começando a recair sobre você, começando a tomar conta da tua casa, da tua vida. Imagina aí o teu filho puxando os traços do teu pai, do teu avô que viveram no pecado. Imagina a tua filha que hoje não está te obedecendo, não está obedecendo a palavra, trazendo os traços da tua mãe, da tua avó, da tua tia, que viveram na feitiçaria, na mentira, no pecado. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque se você não está em Cristo, automaticamente você está em desobediência. E quem anda em desobediência está debaixo de maldição. E essa maldição é o quê? É aquela pessoa que não pratica as palavras desse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Deus nos deixa claro que pessoas que não obedecem à Bíblia, não obedecem à palavra, estão debaixo de maldição. Por isso que nós cristãos, nós nos reunimos toda semana na igreja. Ser crente não é ser religioso. Tem pessoas que dizem assim, esses crentes vão para a igreja a semana toda, povo chato, esse povo não curte a vida, esse povo não vive a vida, pelo contrário, nós estamos vivendo a vida. Nós não estamos vivendo debaixo de maldição, pelo contrário do que você pensa, nós somos mais felizes do que aqueles que não praticam a palavra, porque nós hoje entendemos, Jesus disse que os nossos olhos foram abertos, é o que está lá em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade e nós somos libertos desses sentimentos do mundo. Agora você imagina se esse homem que praticou tal crime com esta mulher,
se ele fosse um servo de Deus? O que ele iria fazer? Olha, ele viria orar na casa de Deus e diria: Senhor, eu estou passando por um problema com a minha esposa. Estou me separando, passando uma crise conjugal. Ele iria procurar o pastor para conversar. Ele iria receber conselhos, iria receber orientações. Ele viria para o culto, Deus falaria com ele, mudaria a história dele e ele não teria cometido tal crime. Qual é a vantagem de servir a Deus? É que as coisas que o inimigo tem preparado contra a nossa vida, quando nós servimos a Deus, elas caem por terra. Não há maldição para quem está em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, que toda arma preparada contra a nossa vida não prevalece. Agora, eu preciso estar em Cristo. Por isso que a palavra de Deus é enfática em dizer que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Como nós iremos ser abençoados se nós não praticamos a palavra? Não é? E assim, todos nós temos, de certa forma, algum problema na família. Nós viemos de uma família materna, família paterna, tem os nossos antepassados, tem aqueles que praticavam algo que não agradava a Deus, e de repente nós nos encontramos como evangélicos, como servos de Deus. E alguns às vezes são até desobedientes, não praticam a palavra, não é? Tem medo de ser obediente. Tem pessoas que têm medo de ser obediente. Tem pessoas que dizem assim: eu não acho que não precisa disso tudo não. O pastor é muito radical, ele quer que a gente esteja na igreja o tempo todo. Mas quando você não servia a Deus, você estava sempre no mundo vivendo em pecado. Você precisa entender uma coisa. O apóstolo Pedro escreve uma carta à igreja e ele diz assim: vocês já perderam tempo demais no mundo, pecando, fazendo o que agradava à carne, ao inimigo. Agora vocês precisam recuperar o tempo perdido. Agora vocês precisam buscar ao Senhor, né, com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Nós precisamos urgentemente, amados, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Isso pela nossa família. Nós estamos vivendo um tempo difícil na sociedade, principalmente aqui na nossa nação, onde os valores estão sendo invertidos, os princípios estão sendo quebrados. E nós precisamos instruir a nossa família a viver de acordo com a palavra de Deus. Os nossos filhos pedindo a bênção aos pais, os nossos filhos estando na igreja, os nossos filhos buscando ao Senhor. Da mesma forma, o marido e a mulher. O marido e a mulher precisam estar na igreja para quebrar todo o projeto do inimigo. Nós precisamos entender que da nossa boca saem palavras de bênção ou de maldição. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3, verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que é que Tiago está dizendo? Ele está nos ensinando a não amaldiçoarmos as pessoas. Porque às vezes você, eu vou para a igreja, eu sou crente, aleluia, glória a Deus, mas em casa você amaldiçoa o marido, em casa você amaldiçoa a esposa, em casa você amaldiçoa os filhos, sabe? Eu já vi pessoas que chamam os filhos de Satanás. Você já viu isso aí? Eu vi até de forma cômica, eu vejo, um menino desse, peço Satanás esse menino, menino endemoniado. Né? Mulher que diz assim: rapaz, esse meu marido é o demônio, esse meu marido. Eu já vi demais. Homens que dizem assim: rapaz, minha esposa é igual o Satanás. Eles enchem até a boca para falar o nome do diabo. Ou seja, só que à noite está na igreja, aleluia, glória a Deus. Como pode? E Tiago está perguntando: vai sair da mesma boca palavra de bênção ou maldição? Não jogue maldição na sua família. Entenda que da nossa boca só pode sair palavras de bênção e não de maldição. Você precisa controlar isso aí. Porque por mais que você esteja em Cristo,
você está profetizando algo sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não pode profetizar a maldição sobre o seu casamento. Ai, meu casamento é uma droga, é um lixo, pai, minha mulher é um saco, meu marido é um saco. Não profetize. Se você não está bem no casamento, no matrimônio, ó, fecha essa boca e ora. Ora pelo marido quando ele estiver dormindo, ora pela esposa quando ela estiver dormindo, ora pelos filhos, porque às vezes a gente fica jogando pragueando, sabe? Jogando palavras de maldição. Essa minha esposa não serve para nada, eu estou com ódio desta mulher, estou com ódio desse menino. Que menino para perturbar, rapaz? Eu sei que às vezes a vida tem problemas do cotidiano, problemas familiares, é normal isso, mas você precisa ter domínio próprio, você precisa ser um abençoador e não um amaldiçoador. Deus nos chamou para sermos bênção na terra, Deus nos chamou para sermos bênção para a nossa família, para a nossa casa, e nós precisamos abençoar as pessoas, até os nossos amigos. Ora, Jesus disse que nós precisamos abençoar os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos e os nossos familiares. Você está entendendo? É dentro desse contexto que nós precisamos ser bênção, não somente para os que estão lá fora, mas também para os que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, principalmente os da nossa família. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser amáveis e cuidar dos domésticos da fé, ou seja, tanto a família como os irmãos da igreja. Precisamos tratar bem as pessoas. Estamos vivendo um mundo muito complicado, muito doloroso, de muita dor, de muito trauma, de muita crise, de muito problema, e nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer com que a nossa vida e a nossa casa se torne um lugar de bênção e não de maldição, quebrando assim todo o projeto do maligno, quebrando toda a artimanha do inimigo contra a nossa vida, e nenhuma arma preparada contra a nossa vida irá prevalecer. Amém? Eu quero orar por você aí na sua casa, neste momento. Pai, eu te agradeço por este momento maravilhoso. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada vida neste momento, sobre cada família. Tu és o Deus supremo, o Deus poderoso, tu és o Deus santo. Ah, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho amado, entra em cada lar, neste momento em cada vida. Senhor, nestas pessoas que precisam de ti, repreende toda sorte de maldição, todo encantamento, tudo aquilo que foi colocado sobre as famílias. Nós oramos e repreendemos agora pela autoridade do nome de Jesus e cremos, Senhor, que a tua palavra penetrou nos corações e fará morada e trará uma grande obra de crescimento em cada lar e em cada família. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém.